segundo livro de dos Reis, capítulo 4, dos versos 8 ao 37. Senhor, nós estamos com a Tua palavra aberta, que é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Que a Tua palavra, assim como Tu falaste ao meu coração, que o Teu Espírito Santo venha abrir o entendimento da Tua igreja nesse momento. É a oração que fazemos e fazemos em nome de Jesus. Amém. Certo dia passou Eliseu por Sunem, onde se achava uma mulher rica, a qual o constrangeu a comer pão. Daí todas as vezes que passava por lá, entrava para comer. Ela disse a seu marido: vejo que este que passa sempre por nós é santo homem de Deus. Façamos-lhes, pois, em cima um pequeno quarto, obra de pedreiro, e ponhamos nele uma cama, uma mesa, uma cadeira e um candeeiro. Quando ele vier à nossa casa, retirar-se-á para ali. Um dia vindo ele para ali, retirou-se para o quarto e se deitou. Então disse ao seu moço Geazi: chama esta sunamita. Chamando-a, ela se pôs diante do profeta. Este dissera ao seu moço: dize-lhe, eis que tu nos tem tratado com muita abnegação. Que se há de fazer por ti? Haverá alguma coisa de que se fale a teu favor ao rei ou ao comandante do exército? Ela respondeu: habito no meio do meu povo. Então disse o profeta: que se há de fazer por ela? Geazi respondeu: ora, ela não tem filho, e seu marido é velho. Disse Eliseu: chamando-a ele, ela se pôs à porta. Disse-lhe o profeta: porque por este tempo, daqui a um ano, abraçarás um filho. Ela disse: não, meu senhor, homem de Deus, não mintas a tua serva. Concebeu a mulher e deu à luz um filho no tempo determinado, quando fez 1 ano, segundo Eliseu lhe dissera. Tendo crescido o menino, saiu certo dia a ter com seu pai, que estava com os segadores. Disse ao seu pai: ai, a minha cabeça. Então o pai disse ao seu moço: leva-o a sua mãe. Ele o tomou e o levou a sua mãe, sobre cujos joelhos ficou sentado até o meio-dia e morreu. Subiu ela e deitou-se sobre a cama do homem de Deus. Fechou a porta e saiu. Chamou a seu marido e lhe disse: manda-me um dos moços e uma das jumentas para que eu corra ao homem de Deus e volte. Perguntou ele: por que vais a ele hoje? Não é dia de festa da lua nova, nem sábado? Ela disse: não faz mal. Então fez ela albardar a jumenta e disse ao moço: guia e anda, não te detenhas no caminhar, senão quando eu te disser. Partiu ela, pois, e foi ter com o homem de Deus ao Monte Carmelo. Vendo-a de longe, o homem de Deus disse a Geazi, seu moço: eis aí a sulamita. Corre ao seu encontro e diz-lhe: vai tudo bem contigo, com teu marido, com o menino? Ela respondeu: tudo bem. Chegando ela, pôs ao homem de Deus ao monte, abraçou-lhe os pés. Então se chegou Geazi para arrancá-la, mas o homem de Deus lhe disse: deixa, porque a sua alma está em amargura. E o Senhor me encobriu e não me manifestou. Disse ela: pedi eu ao meu senhor algum filho? Não disse eu: não me enganes? Disse o profeta a Geazi: cinge os lombos, toma o meu bordão contigo e vai. Se encontrares alguém, não o saúdes. Se alguém te saudar, não lhe responda. Põe o meu bordão sobre o rosto do menino. Porém disse a mãe do menino: tão certo como vive o Senhor e vive a tua alma, não te deixarei. Então ele se levantou e a seguiu. Geazi passou adiante deles e pôs o bordão sobre o rosto do menino. Porém não houve nele voz nem sinal de vida. Então voltou a encontrar-se com Eliseu e lhe deu o aviso, e disse: o menino não despertou. Tendo o profeta chegado à casa, eis que o menino estava morto sobre a cama. Então entrou, fechou a porta sobre ele ambos e orou ao Senhor.
Subiu à cama, deitou-se sobre o menino e, pondo a sua boca sobre a boca dele, os seus olhos sobre os olhos dele e as suas mãos sobre as mãos dele, se estendeu sobre ele, e a carne do menino cresceu. Então se levantou e andou no quarto, uma vez de lá para cá, e tornou a subir e se estendeu sobre o menino. Este espirrou 7 vezes e abriu os olhos. Então chamou a Geazi e disse: chama a sunamita. Ele a chamou. E apresentando-se ela ao profeta, este lhe disse: toma teu filho. Ela entrou, lançou-se aos pés dele e prostrou-se em terra, tomou seu filho e saiu. Palavra do Senhor, meus irmãos, para a minha e para a sua vida. No Salmo 5, verso 3, diz o seguinte: de manhã, Senhor, ouves a minha voz, de manhã te apresento a minha oração. Emerson Fosdick, certa vez orou assim: ó Deus, não sabemos o que é bom para nós, tu sabes o que é, por isso oramos. Esse conceito, entretanto, não nos impede de pedir coisas específicas a Deus. A Bíblia relata muitos pedidos específicos que foram atendidos nos mínimos detalhes. Há, porém, uma lição preciosa na sucinta prece de Fosdick, ou seja, devemos orar segundo a vontade de Deus. Davi orava pela manhã e ficava esperando. Deve ter ficado frustrado algumas vezes por não ter sido atendido conforme o seu desejo. Além disso, deve ter se decepcionado com alguma demora da parte de Deus em alguns casos que ele viveu. No exercício da oração, nós precisamos entender 3 atributos divinos de Deus: o amor, a onipotência e a soberania de Deus. Pelo fato de sabermos que Deus é amor, somos inclinados a pensar que Ele nos atenderá de acordo com as nossas especificações, com a nossa vontade. Como Ele pode deixar de satisfazer todas as nossas necessidades? Como Deus pode fazer um negócio desse? E para complicar o quadro, algumas pessoas perguntam se Deus é onipotente, porque não resolve logo todos os nossos problemas, todas as nossas adversidades, porque não elimina as injustiças, a fome, a miséria e a dor. Se Ele é amor e tem poderes ilimitados, por que não se age imediatamente? Não cura todo mundo do Covid? Não dá a cura? Como, pois, entender que devemos orar e esperar pacientemente? Ora, o mesmo Deus que possui os atributos do amor, do poder, tem o direito de agir soberanamente. Em sua soberania, Ele sabe quando deve agir. Não nos compete dizer-lhe quando e como agir. Ele sabe o que é melhor para nós e conhece a hora em que deve entrar em ação. Deus sempre age na hora certa, embora algumas de suas respostas possam parecer estranhas, mas Deus sempre age na hora certa. E eu quero começar, como sempre começo, com uma historinha, e aí a gente vai parar no meio da história, do final, na conclusão do sermão, a gente vai encerrar com essa historinha. Ela tem como título: Salvos por um copo de leite. Um dia, um rapaz pobre, que vendia mercadorias de porta em porta para pagar seus estudos, estava com muita fome, e só lhe restava uma pequena moeda do bolso. Decidiu então que, ao invés de tentar vender, iria pedir comida na próxima casa. Porém, seus nervos o traíram quando uma encantadora jovem lhe abriu a porta. Em vez de comida, pediu um copo de água. A mulher percebeu que ele estava com fome e lhe deu um grande copo de leite. Ele bebeu aquele copo de leite bem devagar, mas bem devagarinho. Depois lhe perguntou: quanto lhe devo? Aquela jovem disse: não me deve nada, respondeu ela. E continuou: minha mãe sempre nos ensinou a ajudar as pessoas. E aí ele respondeu para ela: pois te agradeço de todo o coração, a você e a sua mãe. O rapaz saiu daquela casa não só refeito fisicamente, mas também com a sua fé renovada em Deus e nos homens. Ele já havia resolvido abandonar os estudos devido às dificuldades financeiras que estava passando,
mas aquele gesto de bondade o fortaleceu. No texto que acabamos de ler, irmãos, devemos notar que a descrição da mulher na história como uma pessoa de iniciativa rica e determinada em seus relacionamentos com os homens, ela morava em Sunem. Este local ficava aproximadamente 50 quilômetros do norte de Samaria. Dos versos 18 ao 31, na narrativa central, onde focaliza as realizações da mulher quando seu filho morre, e dos versos 32 a 37, apresentando a terceira parte da narrativa, onde o autor faz uma comparação no primeiro livro de Reis 17, do 17 a 24, em que Elias também realiza um milagre semelhante ao de Eliseu. Nesse texto nos é apresentada uma mulher com vários predicados, uma mulher que com suas atitudes nos ensina a viver uma vida mais coerente com o nosso dia a dia. E que mesmo diante da sua maior adversidade, ela não esmoreceu. E ao ser perguntada, vai tudo bem? Vai tudo bem. Eu quero dizer para você nessa noite, você que está me vendo nessa noite, você que está com o filho no hospital, você que está com o filho internado, você que está com um irmão doente, com uma irmã doente, você que está enlutado, você que está triste, vai tudo bem. Vai tudo bem, porque Deus está no controle da sua vida. Deus é soberano e Ele age de acordo com a vontade dEle. E o tema da mensagem dessa noite é uma pergunta e uma resposta. Vai tudo bem? Vai tudo bem, porque eu sirvo a um Deus vivo e verdadeiro. Eu sirvo a um Deus El Shaddai, todo-poderoso. Eu sirvo a um Deus que é soberano e conduz a minha vida de acordo com a vontade dEle. Se nós pararmos para analisarmos, todos nós temos um parente doente, enfermo, vivendo nesse momento, nessa pandemia. Mas nós temos que entender que Deus está no controle das nossas vidas. E dizer, está tudo bem, porque a nossa vida não se limita somente a este mundo. Se a nossa vida em Cristo se limitar somente a esse mundo, somos mais infelizes dos homens. Está lá em 1 Coríntios. Nós precisamos entender que a nossa vida está nas mãos do Senhor. Em primeiro lugar, irmãos, para que aquela mulher fosse tudo bem, aquela mulher era uma mulher generosa. Do verso 8 até o verso 10 diz assim: certo dia passou Eliseu por Sunem, onde se achava uma mulher rica, a qual o constrangeu a comer pão. Daí todas as vezes que passou por lá, entrava para comer. Ela disse ao seu marido: veja que este que passa sempre por nós é santo homem de Deus. Façamos-lhes, pois, em cima um pequeno quarto, obra de pedreiro, e ponhamos nele uma cama, uma mesa, uma cadeira, um candeeiro. Quando ele vier à nossa casa, retirar-se-á para ali. O que nós aprendemos com isso, irmãos? Precisamos ser pessoas generosas. Precisamos ser pessoas generosas no reino de Deus. Precisamos ser pessoas generosas, amorosas no reino de Deus. Ajudar o nosso próximo, ajudar as pessoas, investir no reino de Deus. Quando você fizer algo por alguém, faça o melhor. Faça com esmero. Aquela mulher fez o melhor para o profeta, ela abençoou a vida do profeta, ela fez um quarto de pedreiro, ela colocou uma mesa, uma cadeira, uma cama e um candeeiro. Ela não fez um trabalho meia boca, ela fez algo bom, útil, que servisse para aquele homem, que desse condições para aquele homem passar a noite, dormir na casa dela. Quando nós falamos aqui do compromisso do membro ser dizimista na igreja, as pessoas não entendem essa questão, é generosidade. Ninguém vai ficar te cobrando, irmão.
Ninguém vai ficar ali na espreita, vendo se você é dizimista ou não, mas você precisa ser generoso, consciente com a obra do Senhor, saber que quando você é generoso, você abençoa, você está abençoando e você está sendo abençoado. Nós precisamos ser generosos, fazer com amor, ser pessoas liberais no sentido de ir para o reino, para a obra do Senhor, para ajudar o irmão que está necessitado, para investir no reino, para investir no missionário, para investir em alguém. Nós precisamos abençoar e fazer o melhor, fazer o nosso melhor. Ah, meus irmãos, como seria bom se todos pensassem assim, mas não, nós às vezes queremos furtar de sermos generosos. Precisamos seguir o exemplo da mulher sunamita, uma mulher generosa, uma mulher que queria abençoar o profeta, o homem de Deus. E aqui eu não quero legislar em causa própria, mas abençoe a vida do seu pastor. Mas abençoe a vida do seu pastor, orando pelo seu pastor, intercedendo pela vida do seu pastor, sabendo que o seu pastor é um homem limitado, um homem humano, falho, mas interceda, abençoe a vida do seu pastor. Seja qual for o pastor, ore pelo seu pastor. É muito importante que nós entendamos que o profeta, o homem de Deus, precisa ser abençoado pelas suas ovelhas, precisa ser abençoado pela igreja do Senhor Jesus. Seja generoso para com o seu pastor, seja generoso para com a família do seu pastor. Em segundo lugar, irmãos, aquela mulher, para ela ia tudo bem, e para que fosse tudo bem para ela era uma mulher ética. Como assim, pastor? Uma mulher ética. Dos versos 12 ao verso 15, esteja com a tua Bíblia aberta aí, diz assim: então disse a seu moço Geazi, chama esta sunamita. Chamando-a, ela se pôs diante do profeta. Este dissera ao seu moço, dize-lhes, eis que tu tens tratado com muita abnegação, que se há de fazer por ti? Haverá alguma coisa de que fale a teu favor ao rei, ao comandante do exército? Ela respondeu, habito no meio do povo. Então disse o profeta, o que se há de fazer por ela? Geazi respondeu, ora, ela não tem filho, e seu marido é velho. Disse Eliseu, chamando, ela se pôs à porta. Duas coisas me chamam a atenção nessa mulher, na sua ética. Se tivesse a igreja aqui agora, eu ia perguntar assim, tem algumas pessoas aqui, né? Vou perguntar, irmã Ana, quem foi que construiu o quarto? O quarto do profeta. Quem foi que mandou construir? Foi a sunamita, né? Quem botou lá os utensílios no quarto da mulher, do profeta? A irmã Ana respondeu certo. Quem foi construir o quarto de pedreiro? Foi a sunamita. Quem foi que colocou os utensílios? Foi a sunamita. Mas quando o profeta manda chamar, ela para na porta. Sabe o que eu aprendo com isso, meu irmão? Você ajuda seu irmão, mas não tem o direito de se meter na vida dele. Você ajuda seu filho, mas não tem direito de se meter na vida do seu filho. Se você ajuda seu filho, ajuda porque você quer. Não se meta na vida do seu filho, deixe seu filho andar com as próprias pernas. Você ajuda uma pessoa, não se dá o direito de se meter na vida dessa pessoa e dizer o que ela tem que fazer ou deixar de fazer. Quantas pessoas ajudam as pessoas com dinheiro, com alimento, mas querem se meter na vida dessas pessoas e querem mandar na vida dessas pessoas? Seja ético. Não nos dá o direito de nos meter na vida de quem nós ajudamos, de quem nós fazemos. Se você quer construir uma casa para o seu filho, construa, mas a partir do momento que você der a casa é dele.
Eu me lembro muito bem, o goleiro Júlio César, do Flamengo, um excelente goleiro, foi vendido pelo Flamengo para a Inter de Milão, uma das maiores negociações de um goleiro brasileiro para a Itália. Eu me lembro do Júlio César dando uma entrevista no canal fechado ESPN, e ele chorando, ele falando assim: olha, meu pai pegou a minha mala e me levou até Milão, e entrou no hotel, botou minha mala no quarto e falou: meu filho, até aqui eu te trouxe, daqui por diante você vai caminhar com as suas próprias pernas, agora é contigo. É assim que nós temos que agir com os nossos filhos, com as pessoas que nós ajudamos. Aquela mulher chamou, quem construiu o quarto foi ela, quem deu os utensílios foi ela, mas ela parou a porta. Ela respeitou a privacidade daquele profeta. E nós precisamos respeitar a privacidade das pessoas às quais nós ajudamos, das pessoas às quais nós investimos. Precisamos ser éticos. E outra coisa que me chama muita atenção nessa mulher, quando Eliseu prometeu alguma coisa, você não quer nada de benefício do rei, do comandante, você não quer se beneficiar, não quer ter as benesses do rei, já que você me ajudou, você não quer ser abençoada, não quer ser abençoada pelo rei, habito no meio do meu povo, não sou melhor do que ninguém, habito no meio do meu povo. Muitas pessoas querem as benesses, querem fazer amizades com pessoas, fazer network, que hoje se diz, né, relacionamento, para obter benefícios. Não, irmãos, está errado. O nosso desejo é de servir. Quando nós fazemos amizade com alguém, essa amizade ela precisa ser sem interesse. Quando nós fazemos alguma coisa por alguém, tem que ser sem interesse, sem querer objetivo, sem querer receber nada em troca. É abençoar. É saber que você está abençoando alguém sem receber nada em troca. Isso é que é magnânimo, é ético, é maravilhoso. Nós precisamos ser éticos, nós precisamos ser amorosos, nós precisamos respeitar a privacidade das pessoas. Em primeiro lugar, em nenhum momento ela se aproveitou da situação para tirar vantagem sobre o que havia feito pelo profeta. Ela não aproveitou, não tirou vantagem de nada. As palavras de Eliseu apontam como alguém com fácil acesso às autoridades. E a postura dela era de uma mulher que acredita que seu próprio clã pode prover tudo o que ela precisa. Ela era rica, não precisava de se submeter a barganhas. Nós não precisamos nos submeter a barganhas. Nós somos contrários a barganhas. O Evangelho não é barganha, o Evangelho não é troca, o Evangelho é a proclamação da salvação em Jesus Cristo. Se você quer barganhar o Evangelho, vai procurar um outro local, mas aqui não, aqui é a palavra de Deus que é proclamada, é pregada, nós não barganhamos o Evangelho, nós não abrimos mão da palavra de Deus, nós não queremos benefícios de ninguém, nós não queremos nos aproveitar de nada, nós somos uma igreja independente, uma igreja que caminha com as próprias pernas, nós não somos subservientes. E em segundo plano, no verso 14, diz assim: então disse o profeta, que se há de fazer por ela? Geazi respondeu, ora, ela não tem filho, e seu marido é velho. Disse Eliseu, chama, e chamando ela se pôs à porta, como nós já falamos. Ela respeitou a privacidade daquele homem, mesmo tendo feito o quarto, mesmo tendo quarto de pedreiro, mesmo dando os utensílios, mesmo mobiliando o quarto do profeta, ela se pôs à porta, ela respeitou a privacidade daquele homem. Em terceiro lugar, irmãos, para que vá tudo bem na sua vida, você precisa ser igual a mulher sunamita, uma mulher espiritual. Dos versos 16 ao verso 17, diz assim: disse-lhe o profeta, por este tempo daqui a um ano,
abraçarás o filho. Ela disse: não, não, meu senhor, homem de Deus, não mintas, a tua serva concebeu a mulher e deu à luz a um filho no tempo determinado, quando fez 1 ano, segundo Eliseu lhe dissera. Ela não tinha filhos. E o fato de não ter filho naquela época era considerado a pior maldição para uma mulher. Como podemos observar as histórias de Sara e Ana, que estão em Gênesis 16, 18 e 1 Samuel 1, o ceticismo, ou seja, a incredulidade daquela mulher era patente. Serve para destacar o milagre que segue. Talvez ela já tivesse ouvido várias profecias em relação a este assunto e tenha se tornado uma mulher mais pé no chão, mais espiritual, mais cética, mais incrédula. O que é cético? Incrédulo, não acreditar nas pessoas e nas coisas. E ela repreende aquele homem: não mintas para mim. Porque aquela mulher era uma mulher de fé. Era uma mulher que se falasse, se profetizasse algo verdadeiro, ela iria crer. Ela iria ter fé. Porque ela era uma mulher de atitude. Em quarto lugar, uma mulher discreta. Uma mulher discreta. Tendo crescido o menino, dos versos 18 até o verso 24. Tendo crescido o menino, saiu certo dia a ter com seu pai, que estava com os segadores. Disse a seu pai: ai, a minha cabeça. Então o pai disse ao seu moço: leva-o a sua mãe. E ele o tomou e levou a sua mãe, sobre cujos joelhos ficou sentado até o meio-dia, e morreu. Subiu ela e deitou sobre a cama do homem de Deus, fechou a porta e saiu. Chamou a seu marido e lhe disse: manda-me um dos moços e uma das jumentas, para que eu corra ao homem de Deus e volte. Perguntou ele: por que vais a ele hoje? Não é dia de festa de lua nova, nem sábado. Ela disse: não faz mal. Então fez ela albardar uma jumenta e disse ao moço: guia-me e anda, não te detenhas do caminhar, senão quando eu te disser. Ah, irmãos, como a gente aprende com essa mulher? Uma mulher discreta. Que mulher. Irmã Ana, a senhora é mãe. Deus me livre e guarde, acontece alguma coisa, a senhora agiria assim? Ficaria calma desse jeito? Não, nem eu como pai, tá? Que mulher discreta, né, Suelen? Agiria assim, com tranquilidade? Né? Que mulher discreta. Eu, como pai, eu já chorei com a minha filha lá no hospital. A gente chora, fica desesperado. Que mulher discreta. E aquela mulher sai, fala com o seu marido, que vai ao homem de Deus. Ele fala: mas não é dia de lua nova, não é festa de lua nova, nem sábado. Não faz mal, eu vou lá. Eu vou pegar o jumentinho e vou pegar lá 40 quilômetros de subida do Monte Carmelo, eu vou em cima do jumento. Que mulher maravilhosa. Que ensinamento. Às vezes a gente se desespera por tão pouca coisa. E a palavra de Deus nos ensina: o filho dela morreu. E uma coisa que a gente observa, né? Isso é patente dos pais, né? Vai lá, vai para tua mãe, leva para tua mãe, né? Né, irmã? Eu sou assim, eu sou pai. Está passando mal? Leva para a mãe. A mãe é que cuida, né? Então, geralmente o pai tem essa atitude, né? Ó, leva lá para a mãe que está doente e tal. É uma família normal. O pai é o provedor e a mãe cuida do filho, né? Isso hoje em dia está mudando, né? Hoje em dia a sociedade está mudando, as mulheres estão
como se diz aí, né, empoderadas, né, estão igualmente os homens, né? Isso é salutar, isso é sadio, mas naquele tempo a sociedade tinha essa forma de agir, né? Era a tradição do povo. Então, leva para a mãe, que está doente, está passando mal. E ela discretamente sai, vai ao homem de Deus, simplesmente agiu, não falou nada. O que aprendemos com isso? Não é hora de falar, é hora de ficar quieto. Irmão, meu irmão e minha irmã, existe um momento na vida da gente que a gente tem que ficar quieto, silêncio, boca fechada. Existe um momento na vida da gente que a gente silencia, fica quieto, deixa Deus agir. Deus age em silêncio. Deus peleja por nós. Uma das grandes máximas que meu pai disse na minha vida, quando a gente caminhava pela praia de Itaoca, Espírito Santo, eles moravam, meu pai e minha mãe moravam a 200 metros da praia, e na baixa temporada a praia era só nossa. Quando eu ia passar com ele lá alguns dias, a gente caminhava pela praia, a praia era só nossa, irmã Ana. A gente andava, não tinha ninguém na praia. Aquele mar tranquilo. A gente via o sol nascer, acordava às 5 horas da manhã, ia para cima da pedra, eu e ele, para ver o sol nascer de dentro da água, assim, o sol nascendo, e aquela coisa maravilhosa, aquele cenário maravilhoso. E meu pai dizia: Anderson, você tem que aprender a matar a bola no peito. Você às vezes chuta muito de primeira, e o chute sai torto. Tiago sabe do que eu estou falando, né? Marcelo também sabe, né, Marcelo? Daniel também joga bola? Pereba, né? Então, o chute sai torto quando você chuta. Muitas das vezes, às vezes sai um golaço, mas 99% das chances o chute sai torto. E meu pai dizia assim: você tem que aprender a matar a bola no peito, dominar a bola, dominar ela, olhar para onde lançar e lançar para fazer o gol. Muitas das vezes você tem que saber agir, saber falar, saber conduzir, ter jogo de cintura. E assim aquela mulher agiu em silêncio. Assim como o sábado, a lua nova, era uma ocasião festiva e por isso era esperada a peregrinação da qual o marido da mulher falava, não era a época da festa, ela respondeu ao seu marido: não faz mal, manteve-se discreto, não deu muita satisfação, não enrolou, não falou muito. A gente perde muitas coisas porque a gente fala muito, a gente quer discutir muito, a gente quer estar cheio de razão, a gente quer ter razão. Nesse momento, irmãos, nós precisamos ser felizes. Eu prefiro ser feliz do que ter razão, eu prefiro ter paz do que ter razão. A gente precisa ser feliz e ter paz do que ter razão. A razão não vai me levar a nada, só vai me levar à discórdia, só vai me levar à discussão, só ia atrasar a bênção. Se ela fosse falar para o marido dela que o filho tinha morrido, o marido dela não ia deixar ela ir. Então ela agiu com discrição. Agiu com discrição. Em quinto lugar, irmãos, dos versos 25 até o verso 28, diz assim: partiu ela, pois, e foi ter com o homem de Deus ao Monte Carmelo. Vendo-a de longe, o homem de Deus disse a Geazi, seu moço: eis aí a sunamita, corre ao seu encontro e diz-lhe: vai tudo bem contigo, com o teu marido, com o menino? Ela respondeu: tudo bem. Chegando ela, pois, ao homem de Deus, ao monte, abraçou-lhe os pés, e então se chegou a Geazi para arrancá-la, mas o homem de Deus lhe disse: deixa, porque a sua alma está em amargura, e o Senhor me encobriu e não me manifestou. Disse ela: pedi eu ao meu Senhor algum filho? Não disse eu: não me enganes? Irmãos, de Sunem ao Monte Carmelo são mais ou menos 40 quilômetros. E ela foi em cima de um burrinho, atrás do homem de Deus. Ao descobrir que somente Eliseu podia ajudá-la, a mulher afasta seu servo com uma resposta superficial: vai tudo bem, vai tudo bem. E aí eu quero dar um alerta para você. Cuidado com quem você conta os seus problemas.
Cuidado com quem chega para você de mansinho e fala assim: ei, como é que tá? Vai tudo bem na sua casa, com seu marido, com seu filho? Seu trabalho? Cuidado. Só fale com quem você pode confiar. Só fale com quem você pode contar. Cuidado com quem você fala. Às vezes a pessoa está do seu lado, se mostrando seu amigo, mas ela quer arrebentar com você. Cuidado. Muito cuidado. Vai tudo bem? Vai tudo bem. Eu já falei isso aqui algumas vezes. Jesus se relacionava com a multidão. Jesus falava com todo mundo. Mas Jesus tinha 12 discípulos. Mas 3 eram íntimos de Jesus. E um era amado. Perceberam como você vai fazendo filtro na sua vida das pessoas que fazem parte do seu ciclo de amizade? Você se relaciona com todo mundo, mas você tem 12 pessoas próximas, 3 são íntimos, mas um você confia. Cuidado com quem você conta os seus problemas. Cuidado para quem você conta as suas dificuldades. Cuidado para quem você chora. Porque você pode estar se expondo. Não levou seu problema para qualquer pessoa. Ela sabia que tinha que falar com quem iria resolver o seu problema. Não fale o seu problema com qualquer pessoa. Cuidado com quem você tem falado. E aí vai uma palavra pastoral. Eu sei, irmãos. Eu sei que eu estou aqui há 1 ano e 2 meses na igreja. Eu sei que a confiança, ela se conquista, ela não se compra. Eu já falei isso aqui uma vez. Eu trabalhava num banco, eu fui levar um talão de cheque para um cliente milionário. Ele pediu para entregar para a irmã dele no apartamento, na cobertura dele em Copacabana. Ela não sabia. Eu cheguei lá e falei: olha, doutor Arthur pediu que eu viesse entregar esse talão de cheque dele para a senhora. Ela pegou o telefone, ligou para o irmão para saber se era verdade. E voltou e falou: meu filho, confiança não se compra, se conquista. Ele é meu irmão, ele mandou entregar a mim, mas eu fui perguntar a ele se era para receber esse talão de cheque. Eu estou aqui há 1 ano e 2 meses, irmãos. Confiança não se compra, se conquista. Mas antes de você procurar alguém, para falar da sua vida, procure o seu pastor. Ore com o seu pastor. Peça ao seu pastor oração, mesmo que você não queira falar do assunto, mas peça ao seu pastor para orar por você, pelo seu lar, pela sua vida. Não saia por aí contando seus problemas para qualquer um. Não saia por aí contando seus problemas para qualquer pessoa. Graças a Deus, eu e Selma temos sido muito abençoados por muitas pessoas da igreja que têm confiado em nós, e nós temos nos mantido em oração por muitas famílias da igreja. E não saímos por aí falando, só oramos, só intercedemos, só falamos com Deus. Cuidado com quem você fala, cuidado com quem você tem colocado os seus problemas. E ao falar com o profeta, aquela mulher usou a sua autoridade, pois ela não havia pedido absolutamente nada ao profeta. Pelo contrário, ela disse: não me enganes, precisamos cobrar de quem é para ser cobrado. Precisamos cobrar de quem é para ser cobrado. Irmãos, quem é o pastor da igreja? É o presbítero Tiago? É o presbítero Hamilton? É o irmão fulano ou Beltrano? Pastor da igreja é o pastor Anderson. Cobre de mim. Eu estou aqui para pastorear. Eu fui chamado para cuidar. Sexta-feira, cheguei de São Paulo, com a minha esposa, com a Selma, do médico. Chegamos em casa com todos os cuidados possíveis. Tomamos um banho, botamos a roupa toda no cesto para lavar. Tomei um banho, ela tomou um banho.
Sentei no sofá, vi, a irmã Divina botou lá, minha irmã faleceu. Na mesma hora, liguei e fomos visitar a irmã Divina. Irmãos, esse é o nosso papel. A irmã Eunice até falou na palavra dela na SAF, né, que eu costumo dizer isso. Pastor tem que ter cheiro de ovelha, irmãos. Pastor tem que ter cheiro de ovelha. Pastor tem que sentar na mesa e tomar um cafezinho com a ovelha dele. Pastor tem que tomar uma água na casa da ovelha. Ele tem que visitar essa ovelha. Ele tem que estar na dor, na tristeza, na alegria. Você não está incomodando o pastor, não. Eu sempre falo aqui, eu estou à disposição, meu telefone fica ligado 24 horas. Eu estou aqui para fazer a obra do Senhor, eu fui chamado para pastorear. Quando eu digo que eu quero ser o primeiro a saber, não é para fazer fofoca não, irmãos, é porque eu quero estar presente na vida da ovelha. Quando eu digo que eu quero ser o primeiro a saber, é porque eu quero estar presente no problema, na vida da ovelha naquele momento. É para cobrar de mim. Eu assumo a responsabilidade. Eu estou aqui para pastorear. Eu não estou aqui a passeio. Não estou aqui a turismo. Eu não larguei tudo do Rio de Janeiro para vir para cá para passeio. Pastor tem que ter cheiro de ovelha. Eu não tenho nada contra, não. Como Jeremias Pereira fala, eu não tenho nada contra aí de você ficar vendo pastor de internet, não. Pastor de internet é conferencista, ele não senta lá para comer, tomar teu café, comer teu pãozinho de queijo, não. Ele não sabe quem é você, não. Que na hora de fazer um funeral, na hora de visitar, na hora de ir lá chorar com você, é o pastor Anderson que vai. Não é o fulano ou o Beltrano, porque eu não vou dizer o nome de ninguém aqui, não. Mas não é fulano e Beltrano e Ciclano que vai, não. É o pastor Anderson que vai chorar com você. Então, é para cobrar? Cobra de mim, mas eu também vou cobrar de você. Cobrar fidelidade, amor, cobrar responsabilidade como ovelha do Senhor. Nós precisamos ser pessoas honestas. As pessoas cobram, mas não fazem. Tem pessoas que cobram sim, mas vêm, mas estão presentes, fazem questão de estar presente. Parabéns, essas pessoas são dignas. Agora tem pessoas que cobram, mas não vêm na igreja. E aqui é uma exortação que eu dou. Nós precisamos ter responsabilidade do reino de Deus. Se eu não dou exemplo, eu não posso cobrar. Cobre de quem você tem que ter autoridade. Cobre de quem tem autoridade, de quem tem que ser cobrado. Eliseu, mesmo sendo homem de Deus, não teve revelação de Deus para falar àquela mulher. Muitos líderes hoje se aproveitam da boa fé das pessoas para profetizar algo que Deus nunca falou para ele dizer. Se você espera que eu vou dizer coisas boas para você, para te agradar, você está muito enganado. Se Deus não falar, mandar eu falar, eu não vou falar. Eu só vou falar aquilo que Deus colocar no meu coração, na minha mente para falar. Desse púlpito não vai sair em verdade e mentiras. Vai sair o que a palavra de Deus falar no meu coração para dizer à igreja. Cuidado com aqueles que dizem trazer algo da parte de Deus para você. E finalmente, irmãos, hoje o culto começou um pouquinho atrasado, peço você um pouquinho de paciência. Em quinto lugar, uma mulher de fé, dos versos 29 ao 32 diz: disse o profeta Geazi: cinge os lombos, toma meu bordão contigo e vai. Se encontrares alguém, não o saúdes. Se alguém te saudar, não lhe responda. Põe o meu bordão sobre o rosto do menino.
Porém disse a mãe do menino: tão certo como vive o Senhor e vive a tua alma, não te deixarei. Então ele se levantou e a seguiu. Geazi passou adiante deles e pôs o bordão sobre o rosto do menino, porém não houve nele voz nem sinal de vida. Então voltou a encontrar-se com Eliseu e lhe deu aviso, e disse: o menino não despertou. Tendo o profeta chegado à casa, eis que o menino estava morto sobre a cama. Então entrou e fechou a porta sobre eles ambos e orou ao Senhor. Continuando no 34, subiu à cama, deitou-se sobre o menino, e pondo a sua boca sobre a boca dele, e seus olhos sobre os olhos dele, e as suas mãos sobre as mãos dele, e se estendeu sobre ele, e a carne do menino aqueceu. Então se levantou e andou no quarto uma vez de lá para cá, e tornou a subir, e se estendeu sobre o menino. Este espirrou 7 vezes e abriu os olhos. Então chamou a Geazi e disse: chama a sunamita. Ele a chamou, e apresentando-se ela ao profeta, esse lhe disse: toma teu filho. Ela entrou, lançou-se aos pés dele, prostrou-se em terra, tomou o seu filho e saiu. Mulher de fé, foi cobrar de quem era para ser cobrado, e creu que o filho dela ia ser ressuscitado. E aí nós podemos tirar alguns entendimentos, alguns proveitos do texto lido. Meu bordão: este objeto representa uma extensão da pessoa do profeta, do seu poder, mas não tem nenhum tipo de poder, não tem nenhum poder para curar ninguém. É só um instrumento de extensão do profeta. Aquilo não pode se tornar algo místico, não pode se tornar algo de misticismo. Daqui por diante, agora o bordão do profeta vai curar e vai ressuscitar. Como muitas pessoas usam artifícios hoje para curar. Se encontrares alguém, não saúdes; se lhe saudar, não responda. A fala de Geazi revela a extremidade do caso e a magnitude da responsabilidade de Eliseu. Geazi falha como sempre falhou nas suas atitudes, mas Eliseu sempre consertou. O homem de Deus, ele precisa sempre estar olhando para o foco, para o alvo, que é Jesus Cristo. Eliseu deitou-se sobre o menino e, fazendo isso, ele passa a força presente em cada parte do seu corpo para o menino. 7, esse é o número da completude. A sua menção significa que o fôlego de vida voltou completamente para o garoto. 7 espirros é a completude, a perfeição da vida para a vida daquele menino. E concluindo, irmãos, conforme o salmista diz no início da nossa mensagem: de manhã, Senhor, ouve a minha voz, de manhã te apresento a minha oração. Salmos 5:3. Eu quero terminar com a historinha do rapaz do copo de leite. Aquele rapaz saiu fortalecido, saiu animado com a atitude daquela menina, e resolveu não abandonar mais os estudos. Anos depois, aquela jovem mulher ficou gravemente doente. Os médicos locais estavam confusos. Finalmente a enviaram a uma cidade grande para se tratar. O médico de plantão naquele dia era o Dr. Ronald Kelly, um dos maiores especialistas do país naquela área. Quando escutou o nome do povoado de onde ela viera, uma estranha luz encheu seus olhos e de pronto foi ver a paciente. Reconheceu-a imediatamente e determinou-se a fazer o melhor para salvar a sua vida, passando a dedicar-lhe atenção especial. Contudo, nada lhe disse sobre o primeiro encontro que tiveram no passado. Depois de uma terrível batalha, eles finalmente venceram aquela enfermidade. Ao receber a alta, ela teve medo de ver a conta do hospital, porque imaginava que levava o resto da vida para pagar aquele tratamento tão caro e demorado. Quando finalmente abriu a fatura, seu coração se encheu de alegria com essas seguintes palavras: totalmente pago, há muitos anos atrás, com um copo de leite. Assinado Dr. Ronald Kelly.
Só então ela se lembrou de onde conhecia aquele médico. Na vida, irmãos, nada acontece por acaso. O que você faz hoje pode fazer a diferença em sua vida amanhã. Aquela mulher fez algum benefício para aquele profeta. Ela fez o melhor para aquele profeta. E foi tremendamente abençoada, sem fazer esperar em troca. Na vida, sejamos assim. Que Deus nos abençoe.